Estou aqui com o Dr. Marcos Bernardini, que é advogado. Hoje vamos falar sobre divórcio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Todo nosso. E olha, gente, esse é um assunto que quem casa não pensa que um dia vai passar por isso. Verdade. Mas eu acho que a gente tem que fazer um caminho contrário. A gente falava há pouco, a gente falava sobre engasgamento. A gente tem que pensar que tudo que acontece na casa dos outros pode acontecer na casa da gente. E se a gente começar a pensar assim, até nesse assunto do divórcio, a gente começa a deixar a emoção de um lado e a razão do outro. Nesse momento de outro. O que mais complica é misturar esses dois sentimentos. É o que mais dá problema, não é? Você acabar misturando o sentimento daquele momento da separação, do divórcio, a perda, o distanciamento dos filhos, não é? Às vezes o rompimento se dá por uma questão dramática, não é? Às vezes infidelidade, às vezes alguma coisa mais grave, e isso acaba tumultuando muito mais você racionalmente discutir aquela questão, você conseguir separar aquilo que é sentimento, que é picuinha, não é? Sim, daquilo que é efetivamente pirraça. Então, assim, nessas questões de família, a gente acaba tendo muito dessa situação, não é? De ter a pirraça, de ter aquele ciúme bobo, de, eu não quero que o meu filho fique com a sua namorada. E às vezes não tem como, não é? Porque você vai ter ali o final de semana e você tá com a sua namorada e vai levar o filho junto, isso é bobeira, Agora, né? acho que o pior é isso, é colocar o filho no meio de uma barganha. Quer usar dizer, o filho. Eu puxo o meu filho pra cá quando me interessa, mas também quando literalmente vai atrapalhar a sua vida, eu empurro ele pra você. Às vezes compra o filho, né? Tem caso em que o pai começa a comprar, dá brinquedo, leva para viajar e tudo mais, e a mãe acaba se tornando a carrasca, não é? Porque ela tem que educar, o filho fica ali com ela, então tem que ir para a escola, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, e o pai não é? O pai leva para passear, legal, né? O pai é o legalzão, né? Então é um problema muito sério, porque daí ele fala, tá vendo a sua mãe? E acaba usando isso. E é ruim, tanto o pai quanto a mãe tem uma função primordial na educação do filho. E eles podem não ser mais um casal, mas continuam sendo pai e mãe daquela criança. A gente tem que pensar nisso, né? Quer aproveitar e fazer suas perguntas? Eu acho uma boa oportunidade, hein? Mande suas dúvidas. Dr. Marcos Bernardini, que é advogado, está com a gente hoje. E a gente já começa com um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. A vida moderna reflete cada vez mais na vida dos brasileiros, principalmente quando o assunto é relacionamento. Segundo dados do IBGE, o país registrou mais de 340 mil divórcios em 2012. Em comparação com anos anteriores, as uniões estão menos duradouras. Pesquisas relatam que os casamentos brasileiros duram em média 15 anos. Brigas constantes, caminhos e desejos diferentes, crises, desgaste, estes e outros motivos levam muitos casamentos ao fim. O casal já tentou de tudo para fazer dar certo até chegarem na mesma conclusão. O divórcio é a única alternativa para ambas as partes. Além de ser um momento emocionalmente difícil para a família, principalmente quando há filhos, o processo de divórcio pode ser confuso e também levantar muitas dúvidas. O que fazer então na hora de colocar um ponto final? Quais são os meus direitos? Divorciar custa caro? Tire essas e outras dúvidas sobre divórcio agora aqui no Mulheres. E hoje vamos falar sobre esse assunto, mas é legal a gente já começar também falando qual a diferença de divórcio e separação. Antigamente, o sistema era diferente do que é hoje, nesses casos, né? Na verdade, antes tinha o desquite, foi uma evolução, né? Então tinha o desquite, depois veio o divórcio. Hoje a diferença é pequena. Em 2010, nós tivemos uma alteração na lei, na Constituição, e aí alguns chegaram até a falar que não existia mais a separação, né? Porque não precisa mais esperar a separação para eu pedir o divórcio. Antes a separação era um passo importante para o divórcio, ou então eu ter 2 anos de separação de fato. Separação de cotas, exatamente. Né? Então, cada um separados 2 anos, ou então eu entro com a separação, depois de 1 ano é que eu poderia converter ele em divórcio. Hoje não, né? Hoje eu posso entrar diretamente com o divórcio, não tem mais prazo, mas ainda assim persiste. Eu tenho a possibilidade de me separar, mas a incidência é pequena. A gente tem aqui até uma coluna da separação e outra do divórcio, para a gente ter um comparativo. Ó. Na separação é o fim de uma sociedade conjugal, então não se tem mais aqueles deveres, vamos chamar assim, do casamento e regime de bens, né? No divórcio, é o fim do casamento, bem como da sociedade conjugal, quer dizer, a mesma coisa.
A única diferença assim, pontual, né, na prática, para as pessoas entenderem, é que na separação eu posso me reconciliar e eu não posso casar de novo. Quer dizer, a gente está junto, voltar. a gente se separa, então amanhã a gente decide voltar, a gente volta. Volta e continua casado. Né? Volta e continua casado. Isso não ocorre no divórcio. Então, se eu me divorcio, amanhã ou depois, sei lá, quero voltar, eu tenho que me casar de novo. Né? Então, é um processo de casamento, tudo como se eu não tivesse a relação anterior. Quer dizer, por isso que é possível a reconciliação na separação. E no divórcio não é possível, eu teria que me casar novamente, não é? E na separação, eu posso constituir uma união estável, então eu posso me relacionar com uma outra pessoa numa forma de união estável. E no caso do divórcio, eu posso me casar novamente, então, né? E na separação eu não posso casar. Olha que problema que se tinha antigamente, que era uma sociedade extremamente machista, né? Muito. Então se separava porque vai que, né? O marido resolve voltar. Era influência da igreja, né? Então, quando a gente tinha isso, era, né, décadas atrás, e aí você tinha a ideia pela igreja mesmo, né, a influência da igreja na legislação, de que, poxa, precisa dar um tempo para o casal pensar, de repente, e era um ano pelo menos, né? Então pelo menos um ano você tinha que ficar naquilo. Mas assim, depois com o tempo a gente começou a ver que, estatisticamente, as partes não voltavam, né? Então era muito pequena a incidência. Então é bobeira você pegar e submeter a pessoa, não é, o casal, a um processo de separação que é ruim, é custoso, é desgastante, e depois submeter esse mesmo casal a um outro processo de divórcio. Exatamente. E que aí tinha aquela história, né? Uma das partes que podia ter ficado por qualquer motivo brava com a outra, falou, então não vou te dar o divórcio. Era pior. Aí você tinha outra pendente, outra briga. Na frente, outra briga. E foi uma alteração legislativa interessante, porque antes, se eu queria me separar e a outra pessoa queria se separar, se existia briga em relação ao patrimônio, que às vezes acontece, não é? O juiz não poderia dar o divórcio enquanto não fosse resolvida a questão da partilha. E hoje não, né? Então foi bastante salutar essa alteração. Então hoje eu posso me divorciar e discuto, né? Ou seja, eu resolvo a minha questão emocional. São coisas separadas, exatamente. Né? E eu resolvo depois a partilha. Ou seja, a partilha pode durar lá uma discussão de anos, mas nada impede a gente, inclusive, querendo se separar, né? Se divorciar sem problema algum, e cada um vai viver a sua vida. E até cada um constituir nova família, mesmo que a partilha de bens ainda não tenha sido concluída. Exatamente. Né? Eu posso discutir separadamente a questão do patrimônio. Ficou mais justo, eu acho. Sim, muito melhor, muito melhor. Não dá pra você... E aí a gente começou falando nisso, é verdade. Não dá pra você colocar fim numa relação... Aí fala assim, mas a relação é pra vida toda. É vida toda enquanto tá feliz, enquanto né? Está bom. Enquanto está bom, é verdade. Quer dizer, você vai esquecer tudo de legal que aconteceu nessa relação? Não. De jeito nenhum. E às vezes as pessoas brigam tanto que acabam esquecendo o que uniu tudo que atrás, passou, né? Exatamente, tudo que passou, os filhos que geraram, não é? A felicidade que porque se você não tem felicidade, não tinha amor, você não vai, né, se relacionar com alguém. Ainda mais rápido, hoje em dia, né? Antigamente podia até ser, mas hoje em dia você não vai morar com alguém, você não vai casar com alguém se você não tem a intenção de permanecer. Mas às vezes dá problema, a vida, não é, acaba surpreendendo, né? A gente está infeliz, parte para outra. Parte para outra, verdade. É a melhor coisa. Vamos ver aqui algumas perguntas que surgiram também, olha. Vera, tenho sorte de ter me casado com alguém muito sensato. Recentemente chegamos à conclusão que o melhor para os dois é a separação. Como agir quando as partes concordam com a separação? É a melhor forma, não é? Então, é bem interessante, ideal, realmente, né? Muito sensato o casal, não é? É de chegar à conclusão, com calma, bom senso, de que o relacionamento não está mais dando frutos, não está mais trazendo felicidade aos dois, e colocarem um ponto final, não é? Então, eles têm que procurar um advogado, porque ainda que seja litigioso ou amigável, não é, o divórcio, eu preciso do intermédio de um advogado, e aí não tem aqui esclarecido, mas é possível eu fazer o divórcio por meio extrajudicial, no cartório, ou judicial. Vai depender da situação concreta, se eu tenho filhos, se eu não tenho filhos, se eu tenho incapazes, não é? Mas se eles não tiverem filhos menores ou incapazes, pode facilmente, o advogado vai no cartório, faz uma escritura, e em uma semana ele consegue fazer o divórcio. Não estou dizendo que é o caso da Vera, mas muitas vezes o casal sabe que tem que se separar, que já não existe o amor que ligava os dois antes. Mas chega a hora na partilha... Dá problema, costuma dar problema. Dá problema, dá babado. É bobeira ficar discutindo
discutindo isso, não é? Porque assim, o regime de bens vai dizer o que é de quem. Se é total, se é total, se é parcial. Por isso que é importante o advogado, porque ele vai esclarecer o que vai ficar para cada um. Olha, é 50% e o juiz, ele não vai ficar discutindo, ele vai falar, olha, é 50% para cada um e acaba. E às vezes, se a pessoa não entra num consenso, não é? O juiz acaba alienando, então vai vender o patrimônio, vende por meio de leilão, vai pegar um preço menor. Então, assim, só existe... Só tem desgaste, prejuízo financeiro, emocional para os filhos, é só estresse. Então, o melhor é fazer como a Vera pontuou, que é bom senso, sentar, olha, não dá mais, vamos separar. E todo mundo tem o direito de ser feliz, né, gente? Sempre. Um beijo para você, viu, Vera? Vamos ver mais uma pergunta? Do Wagner. O que fazer quando um dos dois discorda do rompimento? Bom, é uma infelicidade, não é? Porque só vai acabar gerando mais desgastes, porque o juiz, ele vai acabar decretando o divórcio. Então, essa pessoa que não quer assinar consensualmente, né? Não é? Se separar, ela vai acabar submetendo o casal a um estresse, se tem filho, o filho também, e no final, o juiz decreta o divórcio e assina pela pessoa, ou seja, vai ganhar tempo, querendo ou não, ninguém vai ficar com alguém né, obrigado, não existe isso, né? Então, se eu quero me separar, o outro não quer, o juiz, então, vai decretar o divórcio e vai separar. Agora, muitas mulheres nos dias de hoje ainda têm medo de uma situação. Quero me separar. Se eu sair de casa, dá abandono de lar. E aí o juiz dá como a mulher sendo errada e perde os direitos de tudo, de toda a partilha. Isso não é real, né? Hoje não existe mais isso. Isso é numa legislação antiga, em que se tinha a necessidade de eu discutir a culpa na separação. Né? Então, quem era o culpado, exatamente. Né? Então, antigamente, se discutia quem era o culpado na separação. Então, se foi infidelidade, se eu larguei a minha esposa e fui morar com outra. Então, isso era uma discussão importante na separação. Hoje em dia, eu nem preciso da separação. Sim. E ainda que eu vá propor a ação de separação, eu posso simplesmente não discutir isso e não vai ter grande efeito. Na separação, nenhum efeito. Eventualmente, de acordo com o que aconteceu, eu posso até propor uma ação de indenização por dano moral, eu posso até ter um problema quanto à guarda dos filhos, quanto aos alimentos. Agora, na separação, eu discutir isso, não importa nada. Né? Não. Então, Wagner, busque a ajuda de um advogado. A pessoa querendo ou não se separar, o juiz divorcia. O juiz vai divorciar de qualquer jeito, tá? Vamos ver mais uma? Carlos. Estou pensando em pedir o divórcio da minha mulher. Minha maior preocupação é com nossa filha. Como nossa filha vai reagir ao processo estressante da pensão alimentícia? Como é calculada a pensão paga nos divórcios? É interessante, é uma preocupação. Mas primeiro é interessante dele estar atento à questão do filho, não é? Porque realmente o filho acaba sofrendo isso. Quanto à pensão, não existe uma forma de se calcular. Não se tem uma tabela. 30% do salário, então, né? na prática, o juiz ele vai fixar no máximo até 33% do salário líquido do pai, se for o pai que vai pagar. Porque nós entendemos que se eu onerar o pai acima de 33%, eu vou comprometer a subsistência dele. Sim. Então ele não vai conseguir se manter. Mas na lei não está isso, é uma questão prática. A jurisprudência, os juízes acabam decidindo dessa forma. Mas vai variar de acordo com o caso concreto. Então, se de repente ele tem mais filhos, o juiz não vai dar 33%, porque de repente tem um outro filho. Sim. E aí vai comprometer todo o salário dele. Então, a lei diz que o juiz tem que atentar à necessidade daquele que recebe, então o que ele precisa, e a possibilidade daquele que paga. Não é? Então, esse binômio, não é, vai ser, no caso concreto, analisado pelo juiz, e ele vai dizer quanto que então tem que ser pago de pensão alimentícia. Não é? Então, não tem como calcular matematicamente isso. Outra coisa que mudou é que antigamente os homens eram os provedores do lar. A Sim. responsabilidade era com os homens. Hoje, pela legislação, e a igualdade traz tudo isso, 50% de direito da criança receber pelo pai e 50% de direito pela mãe. Portanto, a mãe também tem a mesma obrigação de sustento de 50% do seu filho. Exatamente, na proporção daquilo que ela pode. Né? Então, o juiz vai analisar quanto que a mãe ganha, se a mãe trabalha, se a mãe não trabalha. Se não trabalha, vai dar um tempo para que ela arrume um emprego. Claro, tudo isso é importante para analisar quanto que vai ser estabelecido de pensão. Porque a gente sabe, gente, que infelizmente, aqui é um caso, quando entra em pensão alimentícia, que fica também naquele jogo de
tortura com as crianças, muito, né? Muito. Não é aquele jogo de empurra. A gente chama hoje isso de alienação parental até. E né? É crime, né? Exatamente, é crime, pode dar um problema sério. Né? Antigamente não se tinha muito o que fazer, hoje você já tem uma saída jurídica. Né? Você não pode, por conta da separação, falar mal do pai ou da mãe, não é? Porque aquilo prejudica o desenvolvimento da criança. Sim, da criança, é muito ruim. Né? Se ela for muito pequena, ela não vai entender o que está acontecendo. Por que o meu pai está falando mal da minha mãe? Por que a minha mãe está falando mal do meu pai? Fala que meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então isso é muito ruim para a criança entender. É o pai e a mãe, os dois são importantes no crescimento, na educação. E os dois que se separaram, que são os adultos, têm que entender isso. E os dois com direitos, mas com deveres. Sim, principalmente em relação aos filhos. Porque é fácil a gente buscar os direitos da gente quando a gente deixa os deveres de lado, né? É verdade. Tanto homens como mulheres, gente. Não estou generalizando nem para um lado nem para o outro. Tem homem que paga a pensão e não quer nem ver a criança perto. Acaba largando, né? E que hoje pode dar abandono afetivo, não é? Hoje é pior. E que hoje... cabe um processo também em relação de indenização, a isso, né? Indenização. Tem indenizações altíssimas. Então, Carlos, busca um advogado e converse direitinho, viu? Um beijo para você. Vamos ver mais um? Joana, vivo com meu marido faz 10 anos. Nunca oficializamos nada, apenas começamos a morar juntos. Como funciona a separação de casais que não formalizaram a união? Pelo que a Joana falou, é uma união estável. Né? A união estável é uma situação de fato. Né? Então, preenchidos alguns requisitos, que é a convivência, não é, de forma duradoura, com a intenção de constituir família, eles não precisam formalizar o rompimento, né? Exatamente porque não formalizaram a união. Então, não há necessidade. Agora, se existe patrimônio, se existe discussão... Filhos. Exatamente. Aí eu vou precisar, então, entrar com uma ação, propor uma ação por meio de um advogado, para que o juiz reconheça a união estável e dissolva a união estável. Né? Então, se não tem nada para partilhar, não tem filhos, não tem problema algum, nem precisa formalizar, pode simplesmente romper informalmente essa relação. Agora, se eu tenho discussão e eu tenho patrimônio, eu tenho o que discutir, aí eu preciso reconhecer e dissolver. Agora, nesses casos, por exemplo, quando a gente tem uma comunhão parcial de bens, o que a gente constitui dentro da relação, dentro do casamento, é dividido... A princípio é meio a meio. Meio a meio. Se você recebeu uma herança sua, é sua. Se eu receber minha, é minha. Não se comunica. No caso de uma união estável como essa, funciona da mesma forma? Então, a princípio, sim. Nós tivemos, porém, uma decisão recente do STJ dizendo que o companheiro ele teria que provar o que ele contribuiu para aquele patrimônio. Né? Então, essa é uma decisão bastante recente, nós temos aí 1-2 meses só, que mudou todo o entendimento. Né? Então, antes dessa decisão, era 50% para cada um e pouco importava, não é? Se eu contribuí, se eu não contribuí, se foi adquirido o patrimônio na constância da união, teria que dividir. Então, hoje está mudando esse entendimento e o companheiro teria que comprovar que contribuiu de alguma forma para aquele patrimônio ser constituído. Então, hoje está mudando um pouco isso. O que dá mais, eu acho que segurança para os dois lados. Sim, é melhor. Porque antigamente acontecia o quê? O casal, cada um morava numa casa, se encontravam, sei lá, numa semana de 7 dias, 5 dias eles estavam juntos. Na hora da separação se falava em união estável. Exatamente. E não era um problema Eu sério, sempre aconselho, ainda que seja uma união estável, você formalizar no cartório. Nada impede, não é, de você ir no cartório e formalizar por meio de uma escritura pública a sua união estável, não é? Dizer a partir de que momento, porque às vezes dá problema quanto à data, não é? Então fala, porque na hora que vai separar e tem patrimônio, fala, olha, foi há 3 anos, o outro fala assim, 10, eu estou há 10 já em união estável, e aí gira um problema muito grande, demanda prova. E a história de juntar foto, aquele negócio é um problema seríssimo, né? É um problema seríssimo. Até porque aí leva a testemunha não sabe se era uma união estável, se não era, não sabe aquilo que o casal realmente vivia, não é? E não é porque eu moro junto com a pessoa que é uma união estável. Sim. A coabitação não é um requisito. Então eu posso morar com a pessoa e não ser uma união estável, não é? De repente é minha namorada, ou eu posso estar separado de residência, não é? E ainda assim eu ter uma união estável. Então é difícil provar. O melhor é registrar, ainda que uma união estável, por meio de uma escritura pública. Mesmo porque, gente, é outra coisa que a gente não pensa, mas que a gente também tem que começar a pensar. E se de repente nessa união, que pode ser estável ou não, um dos cônjuges vem a falecer? Exatamente. E a família?
Exatamente, a família, às vezes dá um problema seríssimo. Nossa, porque às vezes a família não aprovava o relacionamento. Nossa, a gente tem casos assim muito sérios. E que estica a história, gente, por muitos anos. Então, complicação demais, verdade. né? Melhor resolver. Melhor, viu, Joana? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma pergunta? João, geralmente a maior briga quando se divorcia é a guarda dos filhos. Como é decidido quem fica com os filhos? A lei fala que fica com aquele que tem melhor condição de criar. Então, o juiz vai ver se é o pai ou é a mãe. Antigamente, era muito tradicional ficar com a mãe. Hoje em dia, isso está mudando. Hoje em dia, isso está mudando. O pai não é só o provedor, o pai, ele cuida efetivamente do filho, da educação. E, às vezes, quando eles estavam juntos, era o pai que ficava em casa e a mãe trabalhava. Mais, né? Exatamente, cuidava então, melhor. Mesmo que trabalhasse, ele era mais responsável pela criança. O juiz vai verificar, no caso concreto, quem tem melhor condição de ficar com a criança. Agora, é interessante que em dezembro mudou a lei e a regra é que a guarda deva ser estabelecida de forma compartilhada. Então, e muita gente confunde guarda compartilhada com guarda alternada. Na guarda compartilhada, o juiz ele vai fixar a residência do filho na casa do pai ou na casa da mãe, fixa as visitas para o outro pai, não é? E todas as decisões que devem ser tomadas são tomadas em conjunto. Isso é a guarda compartilhada, não é? Já a guarda alternada, que é muito raro de acontecer, porque costuma ser prejudicial à criança. A criança fica 10 dias na casa de um, 10 dias na casa do outro, ou 15 dias, isso é alternado. Então, ainda que o juiz venha fixar a guarda, a regra é que ele fixe de forma compartilhada. Antigamente se falava que a partir dos 11, 12 anos, a criança podia decidir com quem ele quer ficar. Quer ficar com a mãe ou quer ficar com o pai? Isso continua valendo ou não? Não, na verdade nunca valeu. Isso foi um mito. Isso era mito? É um mito, exatamente. Isso é um mito. Porque a criança, ela não tem condição. É criança. Não tem criança. E ainda que exatamente, isso, ainda que seja adolescente, ele é um adolescente, ele não tem condição de estabelecer aquilo que é o melhor para ele. São os pais e na discussão o juiz é que vai estabelecer. O que acontece é que quando eu tenho briga, o juiz ele determina que seja realizada uma avaliação psicossocial. Então vai um assistente social, vai um psicólogo e ele conversa com a criança e às vezes isso tem alguma influência, tem um peso ou não, né? Para o psicólogo que vai analisar aquilo. Mas de o juiz ouvir efetivamente, isso é raríssimo, não acontece. Porque isso até, no meu ver, é meio cruel, né? É ruim. É meio perguntar para a criança, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, né? Não é certo. E vai levar a criança num ambiente estranho, com pessoas estranhas, e ter que falar para alguém que ele não conhece, que é o juiz, com quem ele quer ficar. Não, então, é cruel. Não, né? Isso é um mito. Então, João, o juiz determina, e na grande maioria das vezes, né, gente, eu acho que isso tem que acontecer de uma forma leve. Sim. Porque o pai vai continuar tendo o direito de ver o filho, que é um direito dele e um direito da criança. E do filho, e do próprio filho. E a mãe é a mesma coisa, Exatamente. né? Vamos ver mais uma? Diva, fui casada durante 37 anos com o mesmo homem. Na época que nos casamos, abri mão da minha carreira para organizar a rotina da família, marido e 3 filhos. Estamos em processo de separação. Meus filhos são todos maiores de idade e já possuem suas próprias famílias. Eu não tenho fonte de renda. Tenho direito que meu marido pague pensão para mim? Tem direito. Né? Esse é um caso diferente do que a gente estava falando, muito diferente, né? Muito diferente e era comum, até pela idade, não é? 37 exatamente, anos de 37 anos de casamento, então você vê a idade que a pessoa deve ter. E nessa época era muito comum a mulher, ela largar tudo para ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não é? Ser ali a mãe, né? Então era a profissão mãe realmente, dona de casa, do lar mesmo, né? Enquanto o pai era o provedor. Então por conta dessa situação é bastante comum que na prática essa pessoa tenha direito a pedir pensão alimentícia e o juiz vai dar. Não é porque ela abriu mão da vida dela para cuidar dos filhos e para se dedicar ao marido. E não é justo, depois de 37 anos, não é? O marido se separa e às vezes não por conta da separação, não é porque está 37 anos casado que tem que se manter casado. Não, mas é injusto agora o marido pegar e abandonar aquela que passou por 37 anos ali do seu lado, cuidando dos seus filhos, cuidando de você, da sua casa. Então, ela vai pedir e a probabilidade de conseguir é muito grande. Quer dizer, o juiz ele vai analisar se essa mulher tem condições ainda, não digo ela, porque a diva já está com mais idade, né? De voltar ao mercado de trabalho. Exatamente.
Quer dizer, ainda se o juiz determinar que volte ao mercado de trabalho, dá um tempo para ela se recolocar profissionalmente. E aí vai depender da idade. O juiz vai avaliar o caso concreto para ver se a pessoa é doente. Às vezes é uma pessoa que ela não tem tanta idade, mas ela é adoentada, tem algum problema que inviabiliza, não é? O seu retorno ao mercado de trabalho. Então o juiz avalia isso. Agora, no caso da Diva, parece efetivamente que ela vai ter 40 anos de casada, não dá para deixar. 20, né? Exato, não dá para não dá para deixar assim, né, haver navios, não dá. Só para a gente encerrar, se o marido, porventura, também aposentado, não puder dar o valor necessário para que ela consiga se manter, o juiz pode determinar que os 3 filhos ajudem? Os filhos. O duro é que ela que tem que propor, não é? O juiz não vai determinar se ela não pedir. Agora, está na Constituição Federal que os filhos devem cuidar dos pais. É o direito do devem idoso, dar, né? Exatamente, devem dar assistência aos pais, inclusive na sua velhice, né? Então, se eventualmente o marido também for idoso, de repente nem tem condição, deve ser também, não é? Então os filhos têm obrigação legal, não é? Fora a moral, não é? Fora a moral, porque veja, ela deixou a vida dela para cuidar de 3 filhos e agora os 3 filhos têm que dar assistência a ela também. Né? Mas eu vou te dizer, quando na parte moral não funciona, a gente tem que ir para a parte legal. A lei vai funcionar. E não tem que se sentir mal por isso não, viu, gente? De jeito nenhum. Isso é um direito, porque você passou sua vida se dedicando, então é o seu direito e dever do filho dar o sustento pela Constituição dos seus pais. Sim. Né? Porque às vezes a mãe tem aquele sentimento, né? De, não vou processar o meu filho, porque é o meu filho, mas é o jeito e é melhor, é direito. Olha, vou passar para vocês os contatos do Dr. Marcos Bernardini, que é advogado. Claro que ele volta mais vezes ao programa. Quer sugerir um tema? Muito bem-vindo, por sinal. Pode mandar. www.marcosbernardini.com.br marcosbernardini.com.br. Acesse o site e tem mais informações. Dr. Marcos Bernardini volta e aí a gente esclarece cada vez mais um pouco aí para você sobre seus direitos, mas seus deveres também, né? Obrigado. Obrigada. Viu? Adorei a sua participação. Obrigado, Obrigada mesmo. Espero não precisar mais de você.